Olá, boa tarde. Davidson Cauê representa cada um de nós, professores, que estamos em movimento, que estamos em transição. Anseios, angústias, escolhas, leituras, concretizações. Que competências precisamos desenvolver para este novo mundo que se descortina diante de nossos olhos? A mudança é certa, professores, mesmo que a chegada a gente não saiba qual é. Ainda bem, pois estamos em movimento. Estamos vivendo a nossa história e descobrindo novas tramas, novos ambientes, novos cenários, novas configurações, novos papéis, novos figurinos. Bem-vindos ao último episódio da websérie Profissão Professor. Olá, Davidson, e aí, tudo bem? Como é que são as coisas? Tudo bem, tudo certo. Tudo. Bom, como você sabe, eu também estou mudando de posição aqui na escola, né? E a gente está agora num processo de escolha de quem vai assumir a coordenação, né? E aí você, nesses 3 anos que você está aqui na escola, você fez coisas muito bacanas aí, né? Os alunos gostaram, você conseguiu envolver os professores, tem professores que inclusive estão começando a mudar de postura, né? E eu queria saber o seguinte, como é que está o seu tempo? Você continua estudando, continua as leituras, aquelas webséries que você estava assistindo, coisa assim, continua assistindo, elas estão te enriquecendo, como é que está isso? Eu terminei aquela pós já, né? Continuei, engatei em outra e continuo, né? O que a gente pode assistir, que está livre, público, continuo assistindo para alimentar mais, para ter subsídio, né? E é mais ou menos isso, a gente não para, né? E você está com tempo para assumir uma coordenação? Como é que estão as coisas? Não, eu estou com tempo, mas acho que ainda sou muito novo, né? Eu estou pouco tempo aqui, assim, né? Acho que, não sei se tem outras pessoas mais experientes, né? Olha, vou te falar uma coisa que certa vez eu ouvi também, tá? Tempo de casa não significa perfil para a função. Pense nisso. Vou pensar nisso. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, Diego, como está? Boa tarde, Volney, tudo bem? Boa tarde, turma que está aí. Boa tarde, pessoal todo que está aí assistindo. É um prazer enorme estar aqui para a gente conversar um pouco mais nessa sequência de nossa websérie, né? Hoje trazendo o nosso último episódio daquilo que pode ser o último episódio de uma primeira temporada, quem sabe? Né, Diego? Boa, né? Webséries tem várias temporadas, né, Volney? Vai que essa foi só a primeira. É isso. Boa tarde a todos aí, muita gente acompanhando. Um beijão para todo mundo que está por aí, já acompanhando o primeiro. Beleza. E, Diego, nesse filme que acabamos de assistir, nesse pedaço aqui, né? Que te chamou a atenção? O que te chama a atenção nessa conversa entre o José Augusto e o Davidson Cauê? Tem coisas muito interessantes que eu queria compartilhar e provocar também aí para você responder e para a turma pensar em casa. Eu acho que a forma do convite para a função, né, Volney? Uma coisa para a gente pensar, não sei, o Zé Augusto, que está virando diretor, parece que é isso, ele faz uma pergunta para o tempo de dedicação. Isso é uma pergunta chave, porque parece que os gestores, eles têm quase que uma exclusividade, exige um tempo muito grande. E tem uma coisa legal, Volney, que é essa pergunta do constante estudo, né? O que você vê nesse aspecto aí? Então, você tocou em 3 pontos que eu considero aí fundamentais, né? O primeiro deles, né? No caso, foi um convite, né? Não formalizado ainda, mas todos os indicativos de que ele será convidado para a função,
né? Então, foi um convite, que não é, como a gente já viu em outros lugares, a regra no serviço público, né, de maneira geral. Nós vamos conversar ainda sobre isso daqui a pouco. A segunda coisa é essa questão do tempo, né? Porque quem exerce ou já exerceu uma função de direção na escola, coisa assim, sabe que a gente tem uma... Só um segundo. Alô? Tá te ouvindo normal. Acendeu uma luz aí. Você ficou mais iluminado. Já não percebeu, você ficou mais. Muito obrigado. Que isso. Nessa questão do tempo, quem já está numa função de coordenação ou já esteve, sabe que normalmente tem hora para entrar na escola e não hora para sair. Né? Só um segundinho, por favor, que eu vou tirar esse som que está vazando aqui um pouco. Tá, e eu vou... Tá, ótimo. Conseguiu? Bruna? Porque essa lógica do tempo do gestor, ela é muito importante a gente pensar. Que às vezes tem uma mentalidade geral, natural, de que quem vai para a gestão trabalha menos. Não é real. Às vezes é uma visão carregada de preconceitos. Trabalha em outra função, mas trabalha tanto quanto o professor na sala de aula. Isso é importante pensar. Nesse tempo de dedicação, tem professores que acumulam cargos de manhã, cargos à tarde. É um tempo grande de dedicação. Em algumas redes, chegam a 70 horas de aula em sala de aula. É um tempo grande de dedicação. Algumas gestões também têm um tempo grande de dedicação. Eu brinco nas formações que eu falo que eu estou para conhecer algum diretor, coordenador que trabalha só 40 horas. Pouquíssimo provável. Sempre passa do horário, sempre passa. Não, 40 viram 60 fácil, né? Tranquilamente. Então, acho que esse é um ponto importante a se destacar. E o terceiro ponto é a questão do estudo permanente, né? Porque eu acho que na função de coordenação, na função de direção, na função de professor, né? E seja, eu diria isso para qualquer profissão, né? Eu acho que nós temos que estudar permanentemente. Né? Perfeito. E Ivonei, nessa lógica de estudar permanentemente, o diretor, o coordenador, o vice-diretor, não pode, às vezes, se arvorar na arrogância de achar que já sabe tudo, né? Eu, quando fui coordenador, eu recebia textos dos amigos professores, inclusive textos que eles encaminhavam para... Diego, lê isso aqui, vê o que você acha, e também nos alimentavam, né? Isso é importante. Agora, Volney, eu quero perguntar para você. O Davidson Cauê aí nesse vídeo, ele foi sondado, né? Praticamente convidado para coordenação. Ali meio uma entrevista, né? Um diretor ali fazendo uma entrevista com um professor. Mas você não acha que ele é muito novo? E quais as formas de ingresso para a função e quais são essas competências necessárias? Bom, nós já conversamos um pouco sobre isso na própria live, na terça-feira, então vamos resgatar e aprofundar isso, até porque surgiram perguntas, né? Ficaram perguntas sobre essa questão das competências que deve ter um gestor. Então, nós vamos aqui agora começar a resgatar algumas coisas, né? Conceituais, tá bem? Bruna, você pode colocar para a gente agora a apresentação, por favor? Primeira coisa, né, com relação a esse ingresso na função, nós temos aí mecanismos diferentes. Então, na rede privada, nós temos, muitas vezes, a indicação por parte do mantenedor da escola, né? Mas outras escolas, mesmo tendo um mantenedor, fazem o processo de contratação normal, via empresas de RH, né, para isso. Então, é um processo de contratação direta que pode ser ou por indicação do mantenedor ou num processo de contratação via empresa de RH. Na rede pública, nós já temos 3 modelos de formas diferentes com relação a isso.
Então, na rede pública, nós temos um processo que é via concurso, que ocorre nas redes maiores, né, principalmente, São Paulo, por exemplo, é na forma de concurso, tá? Tem um segundo processo, que é por meio de eleições democráticas internas na instituição, e um terceiro modelo é aquele que ocorre, talvez, a maior parte dos municípios do país, é por indicação. A indicação do secretário de Educação ou do prefeito, naquele momento. Tá? Então, esses são os mecanismos de ingresso aí. Pode passar, Bruna, por favor? Pessoal, vocês estão ouvindo um som diferente também? Eu não estou conseguindo identificar de onde que ele está vindo. Está dando eco? Mas não é daqui, fala que não é daqui. Acho que não é daqui. Porque não... Diego, você está dando eco na hora que eu falo? Eu estou ouvindo muito bem. Tá? Então é para mim. Muito bem. Então, vamos lá. Nesse processo que nós temos, aí, então, só um segundinho, a construção dessa identidade do gestor. Então, esse gestor, ele, muitas vezes, no processo dele, ele vai se constituindo o gestor, de fato, ao longo do tempo, pela experiência toda, pela vivência toda que ele vai acumulando. Ele passa por uma fase inicial, que é uma fase mais de olhar o cumprimento de leis, de datas, se os prazos foram cumpridos, que é aquela fase fiscalizadora, né? É o fiscal. Né? Para quem é um pouco mais velho e lembra do plano cruzado, é o fiscal do Sarney. Tá? Eu sou da história, mas eu não lembro, Vonei. Eu só lembro de ter estudado esse processo. Alguém te contou, né? Alguém me contou. Leu em livros, né? Tudo bem. Uma segunda fase, né? Na hora que ele já vai adquirindo maior traquejo, pegando já mais cancha com relação a esse processo, ele passa por uma fase orientadora, na qual é aquele momento em que ele vai propor melhorias para a equipe dele. Né? A ideia de propor formações para a sua equipe, promovendo esse aperfeiçoamento dos profissionais e a atualização deles. Tá? E aí, a fase que eu diria mais produtiva disso tudo é essa fase criativa, né? Na qual ele também faz esse trabalho todo, toda essa parte anterior também é feita, só que ele não gasta o tempo dele todo na fiscalização, o tempo todo na fase orientadora, mas ele já utiliza uma boa parte desse seu tempo, desse seu trabalho, para criar processos novos, né? Tentar introduzir esse processo, e aí essa gestão democrática que nós conversamos na terça-feira tem uma importância fundamental, porque ninguém vai criar nada sozinho. Ô, Vonei, e o bom de perceber isso é que quanto mais tempo o coordenador fica com a equipe, mais avança essas etapas. Então, quem está aí ouvindo a gente, que está trabalhando com a coordenação no segundo, no terceiro, no quarto ano, essas etapas vão sendo bem perceptíveis, porque o grupo começa a ter confiança, o coordenador confia no grupo, o grupo confia no coordenador, ou no gestor, no diretor mesmo, e no vice-diretor. Esse tempo junto é muito importante, assim, de criar essa sintonia entre professores e gestores. Isso é fundamental, porque na medida em que você cria essa sintonia, você começa inclusive, a ter um trabalho de sinergia muito maior, né, na construção dos projetos coletivos. Né? Então, é muito importante que você tenha uma estabilidade na equipe. Né? Porque aí você cria essa sintonia, as pessoas vão se conhecendo pelo olhar, vamos dizer assim. Exato, exato. É isso mesmo. E aí, quando já tem essa sintonia, cada um já conhece as potencialidades do outro, conhece as fragilidades do outro. E aí você foca nas potencialidades. Né? E o que é legal nessa sintonia é que os projetos surgem de maneira mais, eu uso um termo que eu falo, mais azeitada, já flui, né?
porque já conhece onde cada um está, como cada um funciona. É o tempo, não tem como tirar a régua do tempo junto nesse processo de construção de identidade. Não, e aí nesse processo do tempo, né, o professor, e eu diria que o coordenador, diria o diretor, todos, né, se formam em serviço. Perfeito. Ninguém aprendeu a coordenar na faculdade, assim Perfeito. como ninguém aprendeu a dar aula na faculdade. Né? Ao longo do tempo, nós vamos construindo essa identidade toda. Né? Muito bom. Então, essa questão que você coloca do tempo, eu considero assim de extrema importância mesmo. Tá? Bruna, pode passar, por favor? Porque a gente vai agora entrar numa conversa que são assim, quais são as competências esperadas, quais são as competências desejadas para esse coordenador pedagógico, por exemplo, da educação infantil, né? Porque aí agora nós temos necessidades diferentes de acordo com a etapa de escolaridade. O segmento diferencia mesmo, né, Volney? É diferente coordenar ensino médio da educação infantil. Não é diferente por ser melhor ou pior. É diferente porque tem elementos próprios de cada segmento, né? Então é importante que tenha um conjunto de competências. É isso que você vai apresentar para a gente agora, né? Exatamente. Como você disse, não é a questão de ser melhor ou pior nesse sentido. Eu estou achando que pode ser do meu microfone, não sei, vamos tirar um pouco para ver se melhora aqui. Então, ó, na educação infantil, né, é fundamental, é importante, né, que esse coordenador tenha conhecimento das teorias da educação infantil, que ele tenha conhecimento dos processos de desenvolvimento e aprendizagem dessa criança. Ele não é ele ficar estabelecendo regras e complementações ali para essa criança do que ela vai fazer, mas ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer essas etapas de desenvolvimento. Né? É fundamental que ele tenha clareza do que é educar e o que é cuidar. Né? Porque se a gente pensar lá na educação infantil, anos atrás, umas 2 décadas atrás, ela fazia parte, na realidade, da assistência social. Ela não fazia parte da Secretaria de Educação. Né? Porque a creche era só para depositar as crianças lá para que pais e mães pudessem trabalhar. Né? Então, quando passa a se identificar que tem uma etapa de muitas aprendizagens, ela vem para a área de educação. Né? E aí tem todo um processo de construção desse segmento na área da educação, e não mais na área da assistência social. Né? Então, essa diferenciação do que é cuidar, do que é educar, é importante, mas é importante saber que as duas têm que estar presentes na educação infantil. 20 anos na história é muito pouco, né, Volney? A gente ainda está aprendendo muita coisa da educação infantil. É importante que a gente olhe para esse segmento, valorize esse segmento, mas que a gente também reconheça o quanto que nós estamos aprendendo com esse segmento. É um dos lugares mais importantes da escola, é a educação infantil e essa gestão com essas competências esperadas, né? Fundamental, né? Bom, esse coordenador, né, ou essa coordenadora, tem que conhecer as políticas públicas, né? Tem que ter domínio das políticas públicas, tem que conhecer a legislação. Né? Então, independente de ser público ou privado, né, Volney? A escola privada também precisa conhecer as legislações. Entendo que tudo isso que a gente está conversando aqui vale tanto para a educação pública quanto privada. Né? Porque nós estamos falando da função do coordenador. É isso mesmo. Então, não importa onde ele está, se é público ou privado, a legislação é a mesma. A única forma que muda é o ingresso dessa criança na escola. Exato, tá? exato. Forma de ingresso. Né? Tem que ter conhecimento sobre o que está se produzindo de conhecimento na área.
Então, a área de educação infantil, como você mesmo falou, é extremamente nova, então ela está sendo, assim, muito rica. A cada dia nós temos inúmeros trabalhos novos que vão sendo produzidos. Então, a pessoa tem que estar acompanhando esse tipo de processo, né? Tem que acompanhar essa produção. E, claro, a facilidade, né, de relacionar com pessoas, porque vai lidar essencialmente com pessoas, essencialmente com crianças, com pais e mães, e lembra que nessa etapa de educação, ela é muito mais sensível, vamos dizer assim, à interferência dos pais, né? Porque isso é uma coisa vai legal, Volney. larga um pouco, né? Mas... E eu aproveitaria aqui a deixa da colega da Cídia Regina de Menezes, que ela coloca uma coisa muito relevante para a gente lembrar, que esse coordenador também, ele precisa, junto com os professores, desenvolver algum conhecimento na educação especial, reconhecer transtornos, reconhecer déficits, que se percebido nessa etapa de educação, muda a vida do estudante, da criança. Então, dentro disso que você coloca do conhecimento atualizado, uma das caixinhas é esse saber, esse olhar para a educação especial. Fundamental, e você tocou num ponto muito sensível, né? Se determinadas correções, né, e ajustes, né, ajustes, não correções, ajustes, se não forem feitos nessa etapa, pode comprometer o desenvolvimento educacional dessa criança. E se isso já é identificado rapidamente, você já consegue ter, as famílias conseguem ter condições de já dar um apoio para essa criança, e aí o processo educacional dela vai transcorrer de uma forma muito mais tranquila, eficiente e eficaz, né? Tá? Ok? Pode passar, Bruna, por favor? Só uma coisa que estão comentando aqui, tinham pessoas pedindo para o pessoal colocar os microfones no mute aí, mas está todo mundo no mute, é o meu aqui que estava tendo algum eco aqui nesse processo, pessoal, mas já parece que já está mais corrigido esse tipo de coisa, tá bem? Bom, nos anos iniciais, agora a gente já está numa fase aí de entrar no processo de alfabetização. Então, é fundamental que esse coordenador conheça esses processos, dos processos de aquisição de linguagem, de conhecimentos, de experiências e boas práticas com relação à alfabetização, né? Que ele saiba juntar, fazer as ligações necessárias entre os diversos métodos que tem, porque eu entendo que no processo de alfabetização não existe apenas um método, é o método fônico ou é o método silábico, sabe? Sei lá, não existe apenas um, né? Você tem que compor isso, e essa composição, esse coordenador, se ele tem conhecimento disso, ele tem condições de interferir formando seus professores para que eles possam aproveitar da melhor forma possível esses métodos todos, o que cada um tem de melhor, né? Porque não existe um método perfeito e nem existe um método que é totalmente falho, né? Todos têm virtudes e todos têm defeitos, né? Se a gente consegue identificar as virtudes de cada um, esse é o ideal, né? Clareza, né, de que esse ensino da leitura e da escrita, ele tem que estar presente em todos os componentes curriculares, não é tarefa de língua portuguesa de 1º ao 5º ano, é tarefa de língua portuguesa, é tarefa de ciências da natureza, é tarefa de ciências humanas, é tarefa de matemática, e isso fica favorecido porque é o mesmo professor, inclusive, né? Sendo um professor só, né, esse professor tem condições de trabalhar essa questão da leitura em todos esses componentes, né? Eu acho que isso é muito, muito importante, e esse coordenador tem que ter a visão disso para formar essas pessoas, até porque é normal que a gente tenha, né, de uma professora ou um professor que está ali nos anos iniciais, às vezes pode ser que tenha uma dificuldade maior com uma ou outra área, né? Tem uma dificuldade exatamente. Maior, né? Então, mesmo ele tendo uma dificuldade maior na área de matemática, por exemplo, mas ele pode desenvolver isso no seu professor, né? Volney, dá tempo de eu contar um caso rápido? Eu, quando comecei a dar aula, eu dava aula, eu tinha feito magistério, dava aula para o 3º ano,
terceira série na época, e se deixasse, eu dava história todo dia. Eu fazia faculdade de história, dava história todo dia. A coordenadora que um dia falou assim para mim, Diego, você tem que dar matemática também. Senta com a professora fulana de tal, acho que era a professora Ilka, senta com a professora tal e vê como que ela está fazendo, porque não é só história que você tem que dar. E é isso que você está dizendo, articular os saberes, é necessário, né? É muito importante isso que você diz. E a gente acaba aprendendo com os colegas também. E, sem dúvida, né? A gente aprende muito com os alunos e com os colegas, sem dúvida, ao longo de toda a nossa carreira profissional, né? Tá? Esse coordenador, ele tem que ter a competência, tem que ter a capacidade de saber articular esses diversos saberes em projetos, né, integradores, por exemplo. Tem que ter ele tem que conhecer o desenvolvimento infantil, porque tem que saber como é que essa criança chegou para ele, né? E a partir do momento que ele sabe como ela chegou, ele vai estabelecer, juntamente com a sua equipe de professores, métodos de transição, né, dessa criança que vem da educação infantil para os anos iniciais, para que não tenhamos aquele gap, muitas vezes, que se tem de uma etapa de escolaridade de um segmento para o outro. Isso, né? Isso. É fundamental, né, que ele consiga perceber, para poder orientar os seus professores, mas ele também observar nas crianças, né, detectar eventuais deficiências de conteúdo que possa haver ali. Então, por exemplo, essa coordenadora que te falou, ela estava identificando que nas suas turmas os alunos iam ficar com alguma deficiência de conteúdo em matemática. E aí ela te deu uma orientação de onde você poderia buscar um melhor respaldo para você também se formar como professor ao longo do seu trabalho. Perfeito, né? É isso mesmo. Tá? Bacana. Pode passar, Bruna, por favor. Nos anos finais. Bom, nos anos finais a gente agora já tem uma outra mudança, porque a gente tem não mais um professor para cada turma, mas você tem um leque de professores. Né? Então, essa criança que está no 6º ano, por exemplo, 7º ano, ele passa a ter agora professor, não mais um professor, mas ele passa a ter professor de matemática, professor de língua portuguesa, professor de história, professor de geografia, né? São 8, né, que ele terá aí. Né? Se colocamos também a artes e educação física, a gente vai chegar facilmente a 10 disciplinas. Percurso. Então, é fundamental que esse coordenador consiga perceber essa visão integrada do ensino, né? De tal forma que aquilo que o professor de matemática vai fazer nas aulas dele tenha que integrar também com aquilo que o professor de história está fazendo na outra, do ponto de vista de aprendizagem, de desenvolvimento de competências de aprendizagem, de leitura desses alunos. Né? Ele tem que ter, como ele está com um grupo maior agora, de professores, ele tem que ter uma capacidade de liderança, né, para poder liderar esse número maior de professores que está sob a sua responsabilidade ali. Né? Ele tem que perceber que ele tem um papel formador ali, né? E que esses professores que estão sob a responsabilidade dele também dependem desse coordenador estar ajudando no processo de formação, semelhante ao que essa coordenadora fez com você. Né? E que o desenvolvimento da criança, e aí já está no pré-adolescente, né, não é apenas cognitivo. Né? Ele tem que ter um desenvolvimento, ele tá naquela fase dos estirões, né? É o estirão da menina, o estirão do menino, né? Então ele tem que conhecer essas fases todas, tem que conhecer esse processo inteiro para poder ajudar os alunos, os professores e as famílias nesse processo de transição, de passagem por tudo isso. Né? Então vejam que já são competências diferentes daquelas dos anos iniciais e da educação infantil, mas aquilo que você falou, não é melhor nem pior, é uma etapa diferente que requer competências diferentes. Exatamente. Tá? Pode passar, Bruna? E aí nós chegamos, né, no ensino médio. No ensino médio, a gente tem aí, além desses desafios todos que tem também dos anos finais, tem um outro desafio que é saber como desenvolver também com os alunos a construção de um projeto de vida,
né? Então, eles têm que conhecer as formas de programas de ingresso nas universidades, fazer atividades com os alunos de uma orientação vocacional, que eu gosto mais do nome orientação profissional do que vocacional. Eu também. Orientação profissional, né? E orientação profissional não é aquilo que a gente viu naquela primeira sketch lá do primeiro episódio, onde eram só direito, engenharia ou medicina. Né? Ana Maria queria que o Davidson Cauê fizesse o curso que ela queria. Isso aí não é orientação, né, Volney? Doutrinação, né? Doutrinação, Então, é fundamental isso. E lembrar que agora ele já é um adolescente e todo o processo, né, de adolescência tem aquelas mudanças todas no corpo, né, que vão interferindo no humor, vão interferindo em tudo, e também entrando numa fase desse adolescente, uma fase de negação. Né? Então, é importante que ele conheça essas etapas de desenvolvimento físico e emocional desse adolescente, para que possa atuar com ele de uma forma adequada. Né? Porque com o adolescente nessa etapa, não é dando porrada. Porque dando porrada, a terceira lei da física já explica ação e reação. Dá porrada, leva porrada. Né? Ali com relação a esse embate com o adolescente. Né? Ô, Volney, tem uma coisa importante que a gente pode lembrar sempre. Eu vejo que a gente tem bastante professor de Fundamental 1, de Educação Infantil, e tem uma coisa que eu falo muito nas licenciaturas. A psicologia da educação no curso das licenciaturas, ela trata da criança. Vygotsky, Vallon e Piaget, trata da criança. E poucas licenciaturas ensinam os professores de História e Geografia a falar com o adolescente. Então, é exatamente isso que você falou. Às vezes, aprende, tem uma disciplina ou outra na graduação sobre psicologia da infância, psicologia da criança, e fala muito pouco sobre o jovem e o adolescente. Então, é importante também lembrar isso, que às vezes o professor vai para a sala de aula e não teve essa formação de como lida com o adolescente, de como dialoga melhor. É muito bem colocado isso que você diz. Uhum. Joia, e aí, então, juntando essas coisas todas, fazendo um resumo disso, né? Pode passar, Bruna? A gente tem uma outra tela aqui que dá uma aglutinada nessas questões. Então, o coordenador, ele tem que cuidar da formação docente, da gestão do currículo, do desenvolvimento das aprendizagens dos estudantes, a organização de natureza pedagógica da escola. A direção vai cuidar da execução do planejamento pedagógico e financeiro da escola. A direção tem que cuidar do prédio, tem que cuidar da instituição como um todo. Né? Tem que formar a sua equipe, e aí a equipe, tanto a equipe diretiva, quanto a equipe administrativa, quanto a equipe operacional, né? Cuidar, ele tem que se apropriar, né, do uso de indicadores e evidências, fazer parcerias, né, com o seu entorno. Então, temos registros e relatos bastante ricos de escolas que desenvolveram, porque fizeram parceria com o seu entorno. Eu fiz um trabalho no começo do ano, um trabalho de formação que foi desenvolvido no Pará, e eu tive um relato, Diego, que era o seguinte: na escola, a coordenação entrou em contato, era uma escola que estava numa região ribeirinha, lá do Pará, né? E eles entraram em contato com os pescadores. Que legal! E a partir desse contato com os pescadores, eles foram estabelecer o seguinte: qual era o tipo principal de peixe que dava ali, coisa assim, e o que eventualmente poderia ser feito na comunidade para preservar esses peixes, para que os pescadores também pudessem ter maior produto da sua pesca ali. Muito bom. Então, sabe, parcerias que foram feitas com a comunidade, com uma cooperativa de pescadores da região. Ô, Volney, deixa eu contar um caso rápido. Você falou dessa parceria e eu lembrei de um outro relato que eu ouvi de uma diretora de educação infantil propriamente, que ela fez o contato, as aproximações com o posto de saúde para vacinar as crianças que não tinham a vacina em dia. Eu achei de uma sensibilidade, e lá na educação infantil isso é muito importante, né? O acompanhamento das vacinas. E ela fez um mutirão lá, uma força-tarefa,
E disso que você está falando, dessa relação mesmo, de ir à diretora do posto, de levar os nomes, a quantidade, fez todo o levantamento das crianças e articulou para que o posto fosse até a escola, a parte fosse até o posto, para ajustar as vacinas. Isso é muito importante nesse papel de diretor, né? De parceria, de vínculo. É fundamental, Diego, é fundamental que a escola esteja inserida de fato na sua comunidade. A escola não é uma ilha lá dentro. Então, tem que estabelecer comunicação, tem que estabelecer parcerias com o seu entorno. Porque aí, quando você estabelece isso, você tem até a própria comunidade ajudando a cuidar da escola. Exato, exatamente. Né? Então, são coisas bastante bacanas, né? E tem registros aí muito bacanas nesse sentido de parcerias por aí. E o vice, né? Como você disse na nossa conversa de terça-feira, o vice muitas vezes ele é deixado de lado, e aí você deu o exemplo do futebol, né? Quem foi o vice-campeão brasileiro em 1988? Sei lá. Que o campeão. Em 88 eu não lembro, mas em 90 eu lembro, viu? Você tem que lembrar mesmo de algumas coisinhas assim, né? Mas tudo bem, né? Não vamos entrar por aí agora. Esse assunto. Não vamos entrar nesse assunto, né? Mas essa questão do vice, o vice ele tem uma atribuição muito importante nesse processo, porque nas atribuições todas da direção da escola, vamos dizer assim, você tem muitas coisas que são absolutamente operacionais. São aquelas coisas que eu costumo usar o termo assim, come tempo, tá? Então, verdade. Deixa essas atribuições do come tempo, principalmente, para o vice cuidar dessas coisas. O vice vai verificar a parte de zeladoria da escola, por exemplo. Sabe assim? Não é necessariamente o diretor que tem que ficar andando em cada ponto da escola para isso. Claro que é importante também, mas ele não tem que fazer isso todo dia, senão ele não faz o resto. E Volney, e isso é tão importante porque o vice que gosta de fazer isso, que assume o papel de zeladoria, isso é muito importante para a escola. Eu lembro quando Freire fala, num dos textos, que ele fala do embelezamento, que a escola tem que ter boniteza. E sempre que eu entro numa escola para fazer uma formação e eu vejo aquela escola pintada, arrumadinha, ela é bonita, ela é acolhedora. E essa equipe gestora cuida disso. Às vezes mais o diretor, às vezes mais o vice, mas tem alguém que zela por isso. Isso é muito importante. A criança ir para um lugar bonito, limpo, arejado, colorido. Essa função de zeladoria eu considero extremamente importante, porque você está numa escola bonita, numa escola bem tratada, né? Você se sente bem cuidado. Né? E aí eu vou lembrar, né, do meu tempo lá atrás na escola, claro que são outros tempos, coisa assim, mas a gente tinha uma coisa de cuidar da escola. Eu praticava muito esporte, vivia na quadra, jogava na seleção da escola, e aí quando ia alguém, por exemplo, teve um determinado momento que ia o time de futebol da Polícia Militar que ia lá para jogar contra a gente. Nós pegamos antes e fomos limpar a quadra, fomos arrumar, deixar limpinha, sabe, né? E aí aquelas coisas de ser novo, não entende direito as coisas, a gente fez a maior burrada que a gente poderia fazer, porque a gente passou, em alguns lugares a gente passou cera, e aí ninguém ficava em pé na quadra, né? Depois tivemos que ficar passando removedor para poder tirar a cera lá, porque era uma quadra de assoalhada, uma coisa maravilhosa. Mas são coisas que mas porque a gente cuidava, a gente gostava da escola. É verdade. Então, esse processo eu considero assim, de extrema importância. E aí, num outro aspecto, né, que a gente estava falando sobre desse processo inteiro, todo mundo tem que estudar, né, tem que se atualizar, tem que ler, tem que buscar fontes. Então, nós temos aqui, pode colocar, Bruna, por favor, uma tela que vai nos dar aí algumas indicações, que é a próxima, indicações de leituras, né, que a gente faz. Então, nessa aí, se quiser a gente deixar até um pouco, o pessoal pode tirar um print de tela, coisa assim, mas várias dessas indicações estão lá no texto,
No artigo que está no conteúdo aberto, né? No artigo do conteúdo aberto, colocamos várias dessas indicações, mas acho que vale a pena o pessoal também tirar um print aí atrás. Recomendo totalmente essa coleção, né, para o trabalho da coordenação pedagógica, e assim como tem o da coordenação pedagógica, tem também o da gestão, né, Diego? Né, da mesma coleção. Isso é muito importante. Eu acho que assim, não é fazer merchan, mas, gente, tá aí na tela o conteúdo aberto, o artigo tá lá, o artigo é assinado pelo Volney e por mim. Acessem mesmo, compartilha, leia, pega as indicações. A gente só aprende assim, com esforço. E essa coleção, que é de um grupo de pesquisa da PUC, é a referência hoje no Brasil. Vale acessar, são livros baratos, dá para encomendar, eles mandam, quem quiser, mas assim, vale muito pensar nesse estudo e nesse avanço e pensar como que é você gestor, como que é você professor. Isso. Então, vamos seguindo aqui no nosso roteirinho. E aí, nessa nossa sequência, né, de que a gente está falando, a gente citou leituras, então, se a gente fala em leituras, a gente fala de quem, Diego? Se a gente fala em leitura, estamos falando da professora Paula. Paula Marques, não tem como, não tem como falar de outra pessoa. Então, queria chamar aqui agora a Paula para a gente conversar um pouquinho também, porque a Paula teve um trabalho bem bacana de coordenação também. Ô, Volney, você sabe que quando você apresentou essa tela, eu saí correndo para pegar o livro da Isabela Arcão, porque eu estava com ele na minha cabeceira e a gente nem conversou sobre isso. Por que isso, né? Porque, como a gente conversou, a leitura... Eu não estou vendo a tela da Paula, ela está aí? Não estou vendo a Paula, ela está aí? Só estou ouvindo a Paula. É mesmo? Eu também, só estou ouvindo a Paula. Apareci? Não. Opa, vamos de novo, agora vai. Cheguei? Não. Não? Ainda não. Mas aqui está dizendo que everyone can see and hear you. Todo mundo pode me ver e me ouvir. Então, eu e o Diego não somos todo mundo. Pessoal, aqui no chat, vocês me veem? Tá sim, ó, estão me vendo. Acho que são vocês. Tá todo mundo vendo? Então, taca de pau aí. Então vamos. Segue aí. A gente está te ouvindo bem. Vocês falam que não estão me vendo e as pessoas estavam me vendo. Já pensou se eu brigasse? Continue, é isso mesmo. Manda bala. Então, olha só. Eu estive na coordenação durante um período muito curto de tempo, mas foi uma experiência extremamente prazerosa, foi uma experiência que eu precisava ter feito, porque eu acredito, e a escola me deu essa oportunidade, de fazer uma coordenação de formação. O Nova traz muito essa ideia de que o médico é formado por médicos, o advogado é formado por advogados, e por que o professor não é formado por professores, né? E muitas vezes ele acaba sendo formado por pesquisadores. Então, eu penso muito nessa formação do professor em serviço, como você gosta muito de falar, Volney, e que é fundamental. Então, na minha gestão de coordenação, eu levava textos da Ana Maria Kaufmann, da Isabel Solé, da Teresa Colomé. As pessoas até brincavam comigo, quem é que a gente vai ler agora? Por quê? Porque eu penso que a coordenação, ela é este momento de a gente discutir textos. Agora, sim, é claro que chegava momentos da escola que não era possível ler nada, a gente tinha que corrigir prova, tinha que fechar nota, e isso implicava muito até nas reclamações das minhas amigas. Paula, não dá para a gente ler aquele artigo que você pediu, aquele texto que você pediu. Então, eu acabava estendendo mais, porque a escola demandava muitas atividades que tiravam da gente esse tempo de formação e de estudo. Eu tive o prazer de trabalhar numa rede de escolas aqui em São Paulo, que nós tínhamos um horário para coordenação de formação. Bacana. E era, né, a minha coordenadora Silvia Letícia de Andrade, se tornou uma grande amiga, nós tínhamos este momento. Então, ela escolhia um livro por ano, a gente lia este livro ao longo do ano, discutindo, conversando, criando atividades e ideias. Só que esta coordenação era parte de uma outra coordenação onde nós discutíamos
rubricas de correção, provas e tudo mais. O que eu experimentei na coordenação? Né? Que a gente tem o desejo e a realidade. Né? Então, eu estou ouvindo vocês, estou ouvindo os comentários dos professores e dos coordenadores. A gente precisa, e eu sou, né, eu vendo muito essa ideia, porque eu faço questão disso, eu estou na escola, eu sou do chão da fábrica, eu gosto de estar lá. Por quê? Porque a gente vive escola. Então, ser coordenador é considerar... Eu estou hoje passando por um problema pessoal, né? Meu filho adoeceu. A minha coordenação foi brilhante. Então, eu ouvi aqui nos comentários, a coordenação precisa ser humana. Isso eu estou vivendo, isso faz toda a diferença. A coordenação precisa ser amiga, e não é aquela amizade de esconder os erros, não. Mas a coordenação também precisa formar. Então, humanizar, formar, considerar o humano, isso é fundamental. Só que a gente tem a realidade. Qual é a realidade? Temos prova para discutir, temos critérios para discutir, temos recados da direção, da coordenação para discutir. Então, essa realidade, esse desejo de uma coordenação de formação, é preciso levar em consideração. Então, eu adoro a Isabela. Perfeito. Eu li no início da quarentena, olha, aqui a prova, todas as minhas marginálias, eu reli, na verdade, e toda vez que eu releio, eu penso nessa realidade que nós temos e nesse desejo pelo qual buscamos e lutamos. Né? E, Paula, você, nesse seu período, né, na coordenação e a sua vasta experiência como professora ali também, você lida com uma diversidade muito grande, né, de pessoas. Sim. Não é isso? É muito interessante essa diversidade, porque, assim, você tem as professoras que lidam com... Por exemplo, eu trabalho do ponto de vista discursivo, né? Tem professor que não trabalha nessa linha. Articular esses diferentes lugares de fala, essas diferentes leituras que a gente tratou no segundo episódio da nossa websérie, é muito importante para você ampliar o seu repertório de leitura e respeitar esses lugares de fala. Né? Então, às vezes, o que eu li não foi lido pelo outro, né? E isso é importante para a gente considerar. Né? Uhum. E aí... Desculpa. Não, isso faz parte, é ótimo. Laurinha linda. Né? Então, é muito importante assim, considerar esses lugares de fala para você, na coordenação, respeitar e ampliar, porque à medida que uma pessoa traz uma leitura diferente da que você tem, é fundamental para ampliar o seu repertório de leitura também. E por que não? Vamos trazer essa sua leitura. A gente fazia muito isso, né? Vamos trazer, professor, essa sua leitura, então, para o próximo encontro, para o próximo trabalho. Isso é muito importante. Uhum. Que joia. Muito obrigado, porque o que eu tiro assim, também da sua fala nisso é que nesse lidar com uma diversidade tão grande assim, a gente precisa ter aí um processo criativo bastante forte nisso, né? E aí eu queria chamar também, aproveitando, emendando na sua fala, eu quero chamar também o Douglas para conversar um pouco sobre essa questão dessa criatividade nessa gestão que a gente tem, né, Douglas? Olá, Volney, meu amigo. Então, eu estava aqui observando vocês falando de gestão, né, e eu gostaria de contribuir um pouco hoje, olhando pelo minha identidade gestor, né, meu amigo, porque eu também sou gestor, eu sou professor e também empresário da educação, né, digamos assim. Tem um grupo aí de pessoas que trabalham sob a sua coordenação, sob a sua gestão, né? Isso. E aí, eu queria só deixar, então, esse recado, né, da gestão para os coordenadores e diretores que estão aí, olhando para o que o Fórum Econômico Mundial trouxe, né, das competências do profissional do futuro. Então, o que ele aponta? Ele aponta a resolução de problemas, esse profissional precisa saber resolver problemas, ter pensamento crítico e criatividade, é uma das coisas que ele apontou, né, e criatividade é essencial para esse profissional que está na gestão, por quê? Porque precisa cruzar as referências que ele tem
para criar aquilo que ele precisa. Então, um bom gestor precisa relacionar a comunidade que ele tem ali, os desafios, os problemas e os conhecimentos dessa comunidade, e ter a sensibilidade para trazer aquilo que precisa para a escola. Então, quando a gente fala de gestão, a gente pensa muito nisso, né? Nessa formação para competências e habilidades que nós temos que ter ao desenvolver. As 10 competências do Fórum Econômico, né, Volney? É sensacional, aconselho todo mundo a ler. E criatividade é isso, é você buscar trazer para a gestão algo que você está precisando para resolver os problemas ali que aparece durante o período de gestão. Aqui já. Obrigado, Não é isso? Daqui a pouco eu volto. Né? Perfeito, perfeito. É muito bom, né, Volney? Porque essa articulação das áreas, essa percepção de que a gestão caminha junto com a docência, eu acho que é o grande recado, né? Que não dá para ser gestor sem pensar no professor e não dá para ser professor sem ter parceria com os gestores. Isso é muito importante. Diego, ele tem que ser, olha, o próprio nome, né? Tem que ser dialógico, né? Tem que ser diálogo, dois, no mínimo 2, não é sozinho, não é monólogo, né? Tem que haver uma conversa, né? Tem que haver uma relação dialógica entre gestor e seus professores e sua equipe, né? Porque aí você vai criando essa relação de afinidade profissional, né? Porque mais do que a afinidade da amizade, você tem que ter uma afinidade profissional, né? Porque, desculpa, essa afinidade profissional, ela vai canalizar as ações de uma forma adulta, de uma forma madura, buscando o melhor para a sua finalidade ali, que é o aluno. Né? E diminuindo, Volney, algumas resistências, né? Porque às vezes tem alguns processos de resistências contra as pessoas, contra algumas coisas, que não são muito saudáveis para as equipes, né? E é sempre importante lembrar dessas questões, que às vezes formam os processos de resistência que são pessoais, que é o que você falou, distancia dessa maturidade profissional. Sim, você tem toda a razão, né? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco também sobre essa questão das resistências aí que muitas vezes podem surgir, né? Mas eu queria agora entrar no nosso assunto do episódio. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Deixa eu aproveitar. O nosso tema hoje é gestão por evidências. O que é isso? O que é exatamente essa gestão por evidências, Volney? Bom, então, vamos lá. Agora, vamos então embasar essa nossa conversa sobre o que vem a ser as evidências e esses indicadores, né, que nós temos que chegar neles aí para frente. Então, Bruna, pode colocar, por favor. Onde é que a gente vai buscar as informações das quais a gente precisa, né? Então, a gente tem... a primeira coisa é o seguinte, antes até disso, eu queria só resgatar um pouco. Quando a gente busca, Diego, lá no RUAS, o aspecto do que vem a ser evidências aí, né? A gente vai chegar... Tá um pouquinho para frente, Bruna. Eu acabei mudando. Bruna. Acho que faltam 1 ou 2 slides aí. Vai um pouquinho para frente, Bruna, por favor. É para frente. Depois a gente volta nesse. Isso. Porque é legal que vai definir, né, Volney? Então, nessas evidências aí, né? E daí pode ir para a sequência. Pegando no RUAS, né, onde a gente busca lá no dicionário, né, evidência, a gente encontra que é um substantivo feminino, que é um atributo do que não dá margem à dúvida. Olha que forte isso. Um atributo do que não dá margem à dúvida. Algo que se destaca, que fica em evidência,
né? Aquilo que indica, olha só como ele já remete para os indicadores, né? Uma verdade que não suscita qualquer dúvida, né? E aí, indo para indicadores, né, que é a tela seguinte, Bruna, indo para indicadores, olha só que bacana, é aquilo que fornece indicações, ou olha agora nesse ponto que eu frisei aqui, né, que aquele que guia, então os indicadores é que tem que guiar o nosso processo de gestão, né, a partir desses indicadores que nos fornecem as evidências todas. E agora, eu sei que a gente está dando um nó na Bruna aí, então, Bruna, né, a nossa salvadora, Bruna, volta um pouco agora naquela parte onde fala dos dados, que assim, onde que a gente encontra esses dados aí nesse processo? Nós temos diversas fontes oficiais de dados, Diego, e tem duas delas que eu quero reforçar bastante, né? Porque nesses dados nós temos informações de censo, das avaliações externas, das internas, do IDEB, tudo isso são informações, são dados que vão permitir construir indicadores aí. Perfeito. Tá? Então, Bruna, pode passar. No site do INEP, então eu reforcei o endereço ali do lado para quem quiser anotar e pesquisar, acho que vale muito a pena conhecer, né? Porque a gente tem uma página específica sobre educação básica. E nessa parte de educação básica, a gente tem informações ali sobre diversos aspectos, diversos fatores, né? E nisso, estou pegando aqui também, banco de propostas inovadoras, censo escolar, resultados de Enem, de IDEB. Olha isso que bacana, laboratório de experiências inovadoras em gestão educacional. Ô, Volney, e são lugares que o professor, o coordenador precisa acostumar a visitar, né? Isso. O diretor, são páginas que os professores, de um modo geral, junto com a gestão, precisam navegar bem. Não pode ser uma novidade. Tem que ser uma coisa costumeira. Já tem que deixar ali nos favoritos do navegador. Favoritos, isso, exatamente. E aí, nessa página do INEP ainda, então, pode passar, Bruna, na sequência, olha só, consulta de IDEB, Data Escola Brasil, que a gente tem informações de tudo do Brasil ali dentro, né? Indicadores educacionais, os microdados todos, mas aí tudo bem, microdados a pessoa já tem que ter tanto software quanto experiência para mexer com eles, nós estamos entrando nesse mérito, tá? Mas tem um aspecto importante também que o próprio site do INEP remete, que é a próxima tela, Bruna, que vocês vão ver lá embaixo, que tem ali embaixo circulado ali um QEDU, né? O que vem a ser esse QEDU? Tá? Então, próxima tela, Bruna. Esse QEDU, ele é uma plataforma que ela organiza e didatiza, eu diria isso. Ela didatiza os dados que estão no site do INEP para uma leitura fácil por parte de todo mundo. Então, olha só, nesse QEDU, né? Então, pode passar, Bruna. Esse site é um dos meus preferidos, Volney. É fantástico. Porque ele é essencial para a gente que está na sala de aula, para conhecer a comunidade, para conhecer os dados, é muito importante. Você tem condições de navegar por ele, né, verificando os resultados de Prova Brasil, SAEB agora, né, a denominação, né, você tem condições de verificar resultados de Enem, você tem condições de verificar o censo escolar, quantas turmas tem de cada ano escolar. Exato, né? exato. Então, pode passar, Bruna, porque na medida em que a gente vai seguindo por ele, você tem, eu diria que são os guarda-chuvões, assim. Você pode pegar a informação Brasil, que é o grandão, né, média Brasil, e você pode começar a funilar. Você pode, e olha só, Brasil, qual é a média de desempenho em português quinto ano no SAEB? Né, em português que nono ano, matemática, você tem os resultados ali, a porcentagem de alunos que estão no adequado, que estão abaixo do básico, que estão no avançado, né? Então você tem condições de navegar, isso do ponto de vista macro, Brasil, mas você pode começar a funilar isso ainda mais, afunilando, indo para o estado, indo para o município, indo para a escola. Você consegue pegar os seus dados, você consegue chegar na escola. A escola
Ludivina, que é o que tem aqui do lado de casa, como é que é o desempenho deles lá, os resultados deles? Eu tenho condições de chegar na escola. Então, o que você falou são dados que estão aí de uma forma aberta. Esse QEDU, eles colocaram de uma forma didática, para que todo mundo possa ter, de fato, assim, um uso democrático, né, das informações, né? Porque as informações sempre foram públicas, mas elas ficavam numa linguagem, num jeito tão fechado em si, que só uns poucos iniciados conseguiam interpretar esses dados e resultados, vamos dizer assim. É isso aí, é isso aí. O que veio democratizar esse processo, né? Tá bem? E aí, seguindo nisso, então agora, Bruna, a gente vai pular de novo essas 2 páginas, vamos chegar lá o que são esses indicadores. Então, olha só essa definição aqui, Diego, que eu encontrei, para indicadores de desempenho. Os indicadores de desempenho são instrumentos de gestão essenciais para medir os resultados. Com eles, é possível acompanhar se as metas traçadas no planejamento estão sendo alcançadas e quanto está melhorando ou piorando em relação aos indicadores passados. Perfeito. Diego, isso se aplica para uma escola, Diego? Totalmente. Totalmente. E se eu disser para você que eu tirei essa definição de um material publicado por uma empresa do ramo financeiro? E aí, é tão importante a gente perceber isso, né, Volney? Porque as ciências precisam conversar, né? As ciências precisam conversar. Isso parece que foi feito para a escola. Isso parece que foi feito para a escola. Né? E aí o que acontece é o seguinte nisso, né? A educação, a parte psicométrica da educação, esse estudo mais profundo de dados e evidências na educação, ele é recente no Brasil. Sim. Eu diria, da década de 90 para cá. É muito novo. Então, é muito novo. Então, nós temos que lançar mão mesmo de conhecimentos que já foram desenvolvidos em outras áreas há mais tempo, tá? E nos apropriarmos e fazermos as devidas adequações, né, para aquilo que cabe no pedagógico. Então, por exemplo, nessa frase aqui, eu só tirei as palavras que falavam de finança, que falava de lucro. Mas olha como ela se aplica totalmente para a gente na escola. Perfeito. Né? E assim, quando a gente fala de qualidade, não dá para a gente falar de qualidade sem ser palpável, sem ter indicadores. É necessário a gente pensar que a qualidade, a democratização, o acesso precisam chegar nesses indicadores. E mesmo que tome emprestado de outras ciências. O importante é que a escola avance, que a escola entregue cada vez melhor. Exatamente. Esse é o ponto que eu considero fundamental também. Então, seguindo aqui, né, na nossa linha, né? A página seguinte, Bruna, por favor. Tá? Nós temos que sair dos meros dados. Por exemplo, o site do INEP, ele nos fornece os dados. Os microdados estão nos fornecendo os dados. Nós temos que agregar significado a esses dados para que eles possam se transformar em informações e essas informações produzirem indicadores. Eu acho que esse tem que ser o nosso percurso. Porque aí os indicadores vão guiar o caminho, como disse lá no ROAS. Né? Tá bem? Então pode... Essa tela é muito ilustrativa, é muito importante a gente entender isso. Quando a coordenação, a direção solicita dados, quando a gente acha que é muita burocracia para fazer, é importante transformar esses dados em indicadores, para ele dar pistas de como a gente vai seguir. Às vezes a gente reclama, como professor, de ter que preencher muita coisa, de ter que fazer muita coisa, porque pode ser que a gente não veja esses dados sendo transformados em indicadores, né? Mas é importante que esse esforço do professorado de levantar dados, de colher dados, seja transformado em pistas de como a gente melhorar, né, Volney? Exatamente, né? Esse eu acho que é o ponto fundamental. Pode seguir, Bruna. Porque nesses indicadores, né, que a gente tem na educação, nós temos aí indicadores que são de desempenho, tá? Que são as notas de provas, de avaliações que a gente tem, o próprio IDEB, né? E temos indicadores de contexto,
que são aqueles que nos falam do contexto socioeconômico, a possibilidade de acesso dessa criança à escola, o acesso e permanência, porque não basta ter o Esses acesso... indicadores, Rony, eles vão dando as evidências, né? Eles vão dando todas as evidências. Sim, exatamente. Os indicadores são aqueles que dão para a gente as evidências do que está acontecendo por ali, né? E nesse caminho aí das evidências, nós temos uma série de dados, de coisas a se tomar, tá bem? Então, E é importante o gestor trabalhar com essas evidências, Volney? fundamental. Essas evidências é que vão direcionar esse trabalho do gestor, né? Sem que o gestor perceba as evidências que os indicadores estão dando para ele, né? Esse gestor vai fazer uma administração ali da escola, a coordenação pedagógica, por um achismo, né? E não por informações já sólidas, concretas, evidenciadas ali para ele. Tá bem? Então, ó, mudando a ordem um pouquinho da nossa sequência, que a gente tinha estabelecido aqui, mas vamos chamar aquela sketch para a gente ver. Né? A gente está pulando um monte de páginas aí, Bruna. Não? Né? Uma coisa importante aqui, né, de falar é o seguinte: a gente vai chegar naquela tela depois, mas como é que a gente deve trabalhar com essas evidências todas? Né? Eu considero, Diego, que a gente tem que utilizar aí o cérebro, Sim. Os olhos para enxergar, porque senão você pode estar olhando e não enxergando de fato o que você está vendo ali, né? E tem que usar o coração, você tem que ter a sensibilidade... Vale colocar aquela imagem, Volney? Vale colocar aquela imagem? Vale colocar. Porque para o diretor, para o coordenador trabalhar com as evidências, ele não pode desconsiderar quem é o professor, quem é o aluno, quem é a família. Ele tem que, então, como é, Volney? Ver o coração, ver os olhos, né? E ter pensar. Os olhos trabalhados e a razão. Exatamente. Né? Considero essa aqui importante. E uma coisa importante é o seguinte: eu parto do princípio, né? Tudo bem, uma fala que muitos podem até questionar, mas eu parto do princípio que aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Perfeito. Tá? Ô, Volney, né? E tem coordenador que fica pedindo documento o tempo todo? Tem diretor que fica pedindo as coisas o tempo todo? Que quer documento, que quer dados, que quer preenchimento de planilha. Será que isso acontece nas escolas? Será que isso acontece na sua escola, Diego? Vamos ver? Vamos ver. Olá, professores. Preciso daquelas informações referentes às famílias para a gente poder compor aquele quadro nosso das evidências para o trabalho. Assim como preciso também dos resultados das avaliações dos alunos, porque isso vai nos dar condições de compor esse quadro inteiro, caracterizando as evidências todas. Guardo os relatórios de vocês. Olá, Deilson, tudo bem? Bom dia, professor. Deilson, você não conseguiu compor aquele quadro das evidências com as informações que eu te passei? Estou mexendo. Tá, e você conseguiu levantar mais evidências ainda para a gente compor um panorama geral? Ainda não. Sem isso, eu não consigo compor aquele quadro geral das evidências da instituição inteira. Preciso deles com urgência. Eu vou buscar. Olá, pessoal, bom dia. Estou aqui para cobrar novamente aquele nosso relatório para compor o quadro das evidências. Tá bem? Eu estou precisando disso para fechar o quadro completo. Sem essas evidências, não consigo fechar o relatório do geral. Tá bem? Espera só um minutinho, por favor, que minha sogra está me chamando aqui. Só um segundo, por favor. Olá, pessoal. Voltei. E aí, tudo pronto com os relatórios?
das evidências? Fico aguardando. E aí, Diego? Ô, Volney, será que tem coordenador, diretor que fica pedindo um monte de documento o tempo todo, gente? Escreve aí se tem isso aí. Agora, A gente não dá pra fazer os documentos da sala de aula e toda hora fica aí coordenador pedindo as coisas. Mas, por outro lado, tem documentos que são importantes mesmo para o coordenador, porque senão para o gestor, senão ele não consegue fechar esse quadro completo. O importante é ter exatamente o discernimento de perceber aquilo que é fundamental e aquilo que pode ser secundário, que pode ser deixado para um outro momento. Né? Eu acho que essa é uma coisa importante. É muito legal, né? Porque, assim, às vezes o professor também se vê acumulado num monte de tarefa que eu, quando era professor, eu perguntava mesmo, será que alguém vai ler isso daqui? Será que eu tenho que entregar isso para alguém? Alguém vai mexer nisso? E é essa dinâmica que o professor e o coordenador têm que trabalhar junto, né, Volney? Porque se for um monte de papel para ninguém fazer nada, acaba oprimindo o professor. E se o coordenador também não tiver informação nenhuma, ele não consegue decidir, ele não consegue caminhar. E se não houve uma gestão democrática, uma conversa democrática com toda a equipe pode não entender a importância daquilo. Né? Então, acho que é importante, né, que a equipe saiba por que também que está sendo solicitado. Né? Agora, só um parêntese fora do roteiro, Volney. Quando o coordenador vira as costas, o diretor vira as costas, todo mundo canta musiquinha para ele? Tem direito até meme, será? Será, hein? Né? Então, vamos lá. Diego, acho que a gente está caminhando para a reta final nossa. Eu acho que nós podemos pular aquele outro do Davi que tínhamos pensado. Não, deixa depois, o pessoal pode ter acesso depois, isso. E eu acho que já vale a gente caminhar para amarrar a questão das trajetórias, das linguagens, da criatividade e da gestão. É uma coisa importante, né, Volney? Porque o gestor, o trabalho do gestor, ele está essencialmente ligado à sala de aula, né? Ele tem um trabalho que o professor depende de um bom gestor e um bom gestor depende de um bom professor. Então, essa identidade docente do gestor é também docente. E é importante recuperar isso, né, Volney? Uma coisa importante, né, que você comentou na terça-feira, e eu quero trazer também para a conversa agora, Diego, é o seguinte, o professor, ele também tem que parar para pensar nas ações que se tem na escola e se colocar no lugar do coordenador, assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar dele? Será que eu faria a mesma coisa ou será que eu faria diferente? Se eu fosse fazer diferente, por quê? Qual o embasamento para isso? E aí, se eu concluir que esse embasamento é forte, né, faria diferente por um motivo forte, sustentado, né, ali sólido, eu tenho que ter a abertura para conversar sobre isso com o meu coordenador, com o meu diretor. Né? Então, essa gestão democrática, ela tem que abrir para esse diálogo, tem que abrir brecha para que o professor também se sinta confiante, se sinta respaldado, valorizado, para que ele possa colocar também a sua opinião, porque a gente tem pensamentos diferentes, muitas vezes, sobre determinadas ações. E acho que a melhor solução, ela sai sempre desse processo de discussão de ideias diferentes. Perfeito, Volney. Você coloca uma coisa que é muito importante a gente lembrar. Às vezes, pelo mau uso dos dados, as pessoas acham que não precisam dos dados. Isso é um equívoco. E, às vezes, pelo tempo ou pela questão de organização nessa busca dos dados, as pessoas também tiram o valor dos dados ou das evidências. Então, é muito importante na escola o equilíbrio. Não é sempre só fazer documentação sem ter que fazer, e não é toda a documentação também que a gente pode desconsiderar de fazer. Esse equilíbrio entre documentos, evidências e o tempo da escola, da aprendizagem, que é importante. Uma escola não pode ser desequilibrada, não ter evidências, não ter apoio à gestão ou
só ser isso. A escola também não é uma fábrica. Então, é importante esse equilíbrio das coisas para a escola funcionar bem. Se a escola não pauta, né, as suas ações, né, se a gestão não pauta as suas ações em evidências, né, em indicadores que permitam uma atuação sólida, ela se perde. E se ela fica só com esses dados numéricos, indicadores dessa forma, ela também se desumaniza. Todo Né? excesso é ruim. Todo Todo excesso, excesso é ruim. O todo extremo. excesso de dados ou a ausência dele. Todo excesso é ruim. Essa busca de equilíbrio, democrática, dialogada, que é o caminho que a gente propõe, né? E o fundamental é o seguinte, porque dados, nós temos aí a Big Data, né? Nós temos dados para tudo. Exato, exato. Nós temos que ter exatamente o discernimento, temos que entender como é que a gente utiliza aqueles dados que são mais importantes para a gente. E aí, Diego, eu gostaria de pegar a sua fala aí, para a gente ir caminhando já para a nossa finalização, como é que você amarra, né, esses 4 episódios aí, pegando a partir do primeiro, que foi a ideia da profissionalização do professor. Perfeito. Eu quero, então, agora, nesse momento, já pensar em juntar os 4 episódios e pensar qual é a relação que a trajetória de formação do professor tem a ver com o uso de dados, com criatividade, com leitura, que cada um vai entrar para falar. Essa lógica de olhar para o professor, para a trajetória do professor, é o que pode nos dar pistas para entender o que se aproxima, o que se avizinha, né? Resgatar a trajetória do professor e essa construção das identidades é que faz sentido para a gente olhar na educação infantil, na sala de aula, nas leituras, no processo criativo, na coordenação e na gestão. É importante que nós, professores, tenhamos clareza do que somos, o porquê somos. Quais são as decisões tomadas na nossa trajetória que nos forjaram professores assim? É muito importante pensar que a identidade do professor, que nós falamos no primeiro episódio, que a história começando lá pelo Davidson Cauê, de decidir ser professor, ele vai cruzando toda a carreira, né, como Davidson Cauê. Mas a gente não pode perder de vista que a nossa identidade professoral é também a nossa identidade como pessoa, é a nossa relação com a humanidade, é a nossa relação com a sociedade, com os alunos. Então, é por isso que a identidade docente, as trajetórias docentes, são esses alicerces que nos forjam homens e mulheres, profissionais, acadêmicos, pesquisadores, professoras e gestores. É esse alicerce da trajetória que dá pistas de como a gente vai entender e atuar em tudo que se avizinha, né? E aí, essa é a porta para a gente falar, perceber como que as leituras são feitas. Para isso, eu chamo a Paula para contar para a gente como que essas leituras têm importância nessa trajetória, Paula. Pois é, Vuni, olha, Diego, desculpe. Dando continuidade ao seu episódio, a gente falou sobre a leitura e a importância de discutir uma pedagogia da leitura nos cursos de licenciatura, para formar professores que, uma vez estudantes da leitura, de como é que se lê, como é que se desenvolve a leitura, possam ir para a sala de aula formar a leitura. É fundamental hoje discutir como é que se ensina a leitura. A BNCC vem e traz as habilidades de leitura que nós precisamos desenvolver na área de linguagens, mas como vocês disseram ao longo do episódio de hoje, a escola é responsável por formar sujeitos leitores. Então, mais do que nunca, é fundamental que a gente reveja como foi a nossa formação para a leitura. Não estou falando de gosto, não estou falando de gostar de leitura ou de não gostar. Estou falando da nossa formação. Nós fomos formados para ensinar a ler, conhecemos o processo de leitura, sabemos qual a concepção de leitura. É preciso, mais do que nunca, levar essa discussão para a sala de aula, levar essa discussão para as escolas, formar professores em exercício que vão para a sala de aula formar alunos leitores. Esses dias eu recebi um vídeo de uma aluna de ensino médio
E ela tem 15 anos, é aluna de ensino médio, e ela dizia assim, aqui no Jardim Irene de São Paulo, e ela dizia assim, o professor acha que eu já sei ler, mas eu não sei ler. É claro que ela é alfabetizada, é claro que ela sabe ler, mas ela está dizendo da compreensão dos textos, e mais do que nunca, é dessa escola que a gente precisa falar e formar. Nós estamos passando por um momento de transformação, né? O Davidson Cauê está nesse processo junto conosco, nós precisamos e sairemos desse processo renovados. Que a gente leve essa leitura, né, todo esse universo de leituras que a gente fez, não só dos livros, dos filmes, das séries, das webséries, dos colegas, das famílias e das nossas realidades. E, por isso, o nosso repertório criativo vai ampliando. Eu chamo, então, o Douglas. E é interessante, Paula, a websérie, ela, na minha concepção, ela é criativa. Conversando com vocês, no terceiro episódio, que a gente falou de criatividade, eu percebi que ela é criativa para vocês também. Afinal de contas, a primeira pessoa que tem que se achar criativa é a pessoa que está atualizando o seu domínio, né? O domínio dos conhecimentos, do repertório cultural. E a leitura nos promove isso, e quando a gente atualiza esse domínio, a nossa identidade vai se fortalecendo. Estamos no momento de fortalecer esse domínio de conhecimentos. Todos os professores, todos os gestores enfrentaram atualmente uma situação que ninguém esperava. A gente chama disso de problemas. E neste momento, criatividade, ela é voltada para resolver os problemas. Como que nós vamos resolver os problemas que estão aparecendo todos os dias nas escolas? Precisamos, sim, da criatividade, mas também precisamos da colaboração, precisamos de compartilhar ideias, precisamos olhar para uma websérie dessa, e assim como a Iris, a Gláucia, o Emanuel, a Andréia, a Tereza, a Juliet, e todas essas pessoas que estão aqui assistindo, precisamos unir forças para que a criatividade de cada um possa, então, gerar, dentro desse ambiente chamado escola, novas ideias e novas perspectivas. É por isso que a gestão faz parte desse momento e abraçar professores, famílias e estudantes. E o Volney encerrou hoje, e eu chamo ele de novo para encerrar tanto a websérie quanto o episódio com a ideia da gestão. Volney, afinal de contas, né, essa criatividade faz parte da gestão também, né? Aliás, Douglas, esta criatividade que você fala é a obrigação da escola de formar alunos leitores, desse profissional ir se constituindo ao longo do seu percurso, né? O gestor tem uma função muito importante nesse processo, porque o gestor tem que ir abrindo as portas, ele tem que ir sedimentando o caminho para que esses profissionais possam caminhar e para que esses profissionais possam ir ali para a luz, para brilhar, né? Porque esses profissionais brilhando com a leitura, com a criatividade, com as suas informações, com seus trabalhos integrados todos, eles vão trazer, sem dúvida, um processo educacional muito rico para os alunos. E nesse processo que estamos passando agora, como você bem falou, Douglas, os professores estão sendo absurdamente criativos nos seus trabalhos em casa, né? E acho bem importante reforçar que no retorno às aulas, esse nosso retorno ele será diferente. Ele não será diferente, não quero também entrar no mérito de melhor ou pior. Eu diria o seguinte, ele é diferente, mas uma coisa eu considero inegável, os professores, eles saem fortalecidos, saem exauridos, mas saem fortalecidos desse processo agora, porque os professores criaram coisas maravilhosas, os professores estabeleceram canais de comunicação com os alunos, estão estabelecendo, né, de forma maravilhosa, os professores estão se apropriando de tecnologias que eles não dominavam. Então, eu considero assim que se a gente pode pensar num legado desse período pelo qual estamos passando aí, é de muita aprendizagem para todos nós, né? E de um respeito enorme para todos os professores que estão fazendo coisas maravilhosas. E tudo isso, nesse nosso processo, aí fechando nessa questão da gestão, a gestão ela tem que ir como a gente fez agora nesse bate-papo final, dando voz para cada um dos atores desse processo.
né? Então, vocês foram os atores desse processo aqui. Então, cada um foi dando a voz. O gestor, ele tem que fazer esse papel na sua escola. Dar a voz para o funcionário da cantina, dar a voz para o funcionário da limpeza, dar a voz para o professor, dar a voz para o aluno, dar a voz para as famílias, né? E o diretor vai controlar isso. Tá vendo? Oi? Alguém falou do seu Ito, que é quem cuida da escola. Alguém Olha falou do só. nome daquele zelador, aquele senhor, que ele também é um papel importante. Exatamente, é fundamental, né? Só que é um papel que muitas vezes fica escondido, né? Que muitas vezes ele é aquele que trabalha nos bastidores, muitas vezes. Mas se não tiver esse pessoal que fica nos bastidores, o show da sala de aula não acontece, né? Eu considero isso fundamental. Então, eu estou muito feliz com essa nossa trajetória aqui, com essa nossa conversa de hoje. Agradeço demais ao Diego, Paula, Douglas, Bruna, Elaine, Henrique, né, que fizeram esse trabalho todo, e o que eu posso falar de mim também nesse processo aqui, que ao longo dessas 4 lives e 4 episódios, né, que nós construímos, toda essa construção foi toda em conjunto, todos eles, né, todos os episódios, nenhum foi construído individualmente, né, essa é uma coisa bastante importante de se falar. Eu saio daqui, né, termino esse nosso percurso de uma forma muito feliz e dizer o seguinte: aprendi muito com vocês todos, né, então, valeu. Obrigado aí para todo mundo. Mas acho que a gente tem uma mensagem ainda final agora com relação a esse percurso nosso, né? Porque, afinal, a gente tem uma história que está sendo contada, né? E aí a gente quer saber como é que está esse livro. Toda narrativa traz uma transformação. Nenhuma personagem começa e termina a história do mesmo jeito. Até que eu escrevi a história do Davidson Cauê, uma história que retrata apenas uma de várias histórias de professores. Acontece que agora eu apenas escrevi, e como eu vivo dizendo que quem dá o sentido para o texto não é quem escreve, porque o autor nunca quis dizer nada, quem dá o sentido para o texto é o leitor. Cada leitor, com as suas referências, com o seu repertório, com o seu universo de mundo, com a sua sabedoria, vai construir o sentido do texto, da história desse Davidson Cauê. Vai interpretá-la de seu modo a partir das pistas que nós vamos deixando pelas nossas histórias. Parabéns, professor. Parabéns, Davidson Cauês. Todos nós somos uma parte de você nessa grande história que a gente fecha agora e espera continuar em outras temporadas. E como o Davidson Cauê, receber essa história, revisitar essa história, olhar para trás na história de cada professor, na minha, na de vocês, é uma forma da gente repactuar os compromissos assumidos ao longo dessa trajetória, é uma forma da gente olhar para frente, de encontrar novos caminhos e novos horizontes. E como diz o professor Novoa, as reflexões, elas devem nos ajudar a pensar sobre essa relação, a formular as seguintes questões: como que cada um se tornou professor, o professor que é hoje? Por quê? De que forma a ação pedagógica é influenciada pelas características pessoais e pelo percurso de vida profissional de cada professor? Essas questões devem fazer a gente pensar sobre a nossa identidade como professores, sobre os elementos e sobre os fatores que contribuem para essa identidade de ser professor. Pode tirar a tela, Bruno. É importante que a gente olhe para o nosso interior, desde aluno, da época que escolheu ser professor, e pergunte a cada dia por que a gente continua na carreira e reassuma a cada dia o Davidson Cauê que tem em cada um e continue fazendo brilhar a educação em cada lugar que vocês estejam. Um grande abraço.